Olá, queridos espectadores, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você já se perguntou o que é a reencarnação e qual o seu propósito? Neste vídeo, vamos explorar esse conceito fascinante que atravessa séculos de questionamentos e reflexões. O que é reencarnação? No contexto do Espiritismo, a reencarnação é o processo pelo qual a alma retorna à vida terrena em um novo corpo físico após a morte do corpo anterior. Esse retorno oferece oportunidades de aprendizado, progresso espiritual e correção de falhas passadas, refletindo a justiça e a misericórdia divinas diante das disparidades sociais e das experiências individuais. Além disso, no conceito espírita, a reencarnação é vista como uma lei natural que permite o desenvolvimento progressivo da alma ao longo de múltiplas existências. Através dessas experiências na matéria, a pessoa tem a oportunidade de aprender, evoluir moral e intelectualmente, e enfrentar desafios que contribuem para o seu crescimento espiritual. Essa compreensão da reencarnação é fundamental para a visão espírita da vida, da morte e do propósito da existência humana. Por que reencarnamos? Reencarnamos para cumprir um ciclo de aprendizado e evolução espiritual. A reencarnação é vista como uma oportunidade concedida por Deus para que as almas progridam, aprendam com suas experiências e aprimorem-se moral e intelectualmente. Através de cada encarnação, enfrentamos desafios, lidamos com nossas escolhas e consequências, reparando erros do passado e desenvolvendo virtudes. Assim, a reencarnação é considerada um meio de crescimento e aperfeiçoamento espiritual, permitindo-nos avançar em direção à perfeição e à harmonia com as leis divinas. A reencarnação também serve como um mecanismo de justiça divina, onde as consequências de nossas ações em vidas passadas são enfrentadas e corrigidas no contexto de novas experiências terrenas. Ela proporciona oportunidades para o aprimoramento da alma, permitindo-nos desenvolver virtudes, superar desafios e contribuir para o nosso próprio progresso espiritual. Portanto, a reencarnação é vista como parte fundamental do plano divino para a evolução das almas e para a busca da harmonia e do equilíbrio universais. Quantas vezes reencarnamos? Não há um número fixo de vezes que reencarnamos. O processo de reencarnação é contínuo e depende do progresso espiritual de cada indivíduo. Algumas almas podem precisar passar por várias encarnações para alcançar um nível mais elevado de evolução espiritual, enquanto outras podem progredir mais rapidamente e necessitar de menos encarnações. O número de vezes que reencarnamos é determinado pela nossa jornada de aprendizado e crescimento espiritual, com cada encarnação oferecendo novas oportunidades de aprendizado, reparação e evolução. É importante ressaltar que o número de vezes que reencarnamos varia de acordo com o ritmo de evolução de cada indivíduo e suas necessidades espirituais específicas. Algumas almas podem precisar de múltiplas encarnações para alcançar determinados objetivos espirituais, enquanto outras podem avançar mais rapidamente em sua jornada evolutiva. O processo de reencarnação é guiado pela sabedoria divina e pela lei de causa e efeito, proporcionando oportunidades contínuas de crescimento, aprendizado e aprimoramento espiritual ao longo de nossas existências terrenas. O destino dos espíritos puros. Os espíritos puros são aqueles que atingiram um elevado grau de evolução espiritual e moral. Esses seres transcenderam as necessidades de reencarnação e alcançaram um estado de pureza espiritual. O destino dos espíritos puros é participar ativamente na obra do progresso universal, colaborando com a manutenção da ordem cósmica e auxiliando no desenvolvimento espiritual de outros seres em diversos planos e mundos. Eles servem como mensageiros e agentes do amor divino, disseminando ensinamentos de sabedoria e auxiliando na condução das leis naturais e espirituais. Em resumo, os espíritos puros desempenham um papel fundamental na harmonia e no aprimoramento do universo, guiados pela sabedoria e pela bondade divina. Além disso, os espíritos puros servem como exemplos de virtude e amor, inspirando outros seres em seu caminho evolutivo. Sua jornada é marcada pela busca contínua da perfeição e pela dedicação ao serviço ao próximo, agindo sempre em consonância com os princípios divinos de amor, justiça e caridade.
Embora tenham alcançado um estado elevado de pureza espiritual, sua trajetória de evolução e serviço jamais cessa, pois a expansão do amor e da luz divina é infinita. Assim, os espíritos puros continuam a sua jornada rumo à compreensão plena do amor e da sabedoria divina, sempre em busca da harmonia e do progresso universal. Sexo e reencarnação. A questão do sexo e da reencarnação está relacionada à necessidade de experiências específicas para o desenvolvimento moral e espiritual dos seres. Os espíritos reencarnam em corpos de ambos os sexos ao longo de suas jornadas evolutivas para vivenciar as particularidades, desafios e aprendizados inerentes a cada gênero. A escolha do sexo em cada encarnação é influenciada pelas provas e expiações que o espírito precisa enfrentar, assim como pelos laços kármicos e pelas oportunidades de crescimento espiritual. Não é verdade que o espírito mude de sexo a cada encarnação, podendo permanecer em um mesmo sexo por diversas vidas, até que haja necessidade de experiências em outro campo da sexualidade. A compreensão da sexualidade e das relações afetivas no contexto da reencarnação é fundamental para o desenvolvimento espiritual, pois permite a vivência de diferentes papéis e a evolução nas relações interpessoais, contribuindo para o aprimoramento moral e o progresso espiritual do ser humano. O esquecimento das vidas passadas. O esquecimento das vidas passadas é uma necessidade para o equilíbrio e a evolução do indivíduo durante sua encarnação atual. Se os seres humanos lembrassem de todas as suas vidas anteriores, isso poderia gerar desequilíbrios emocionais e interferir na convivência e nas relações interpessoais. O esquecimento temporário das vidas passadas permite que o indivíduo se concentre nas experiências do momento presente, sem o peso das memórias passadas. Isso possibilita que ele enfrente os desafios e aprendizados da vida atual com maior foco e determinação. Adicionalmente, o esquecimento das existências anteriores facilita o desenvolvimento de relações interpessoais genuínas e livres de interferências indesejadas do passado, como mágoas, ressentimentos ou rivalidades, permitindo que o convívio atual ocorra de maneira mais natural e espontânea. No entanto, após o desencarne, o espírito pode recordar parte ou totalidade de suas vidas passadas, conforme seu grau evolutivo e necessidades espirituais. Essas lembranças são importantes para o processo de autoconhecimento, compreensão de suas experiências e evolução espiritual. Conhecendo as vidas passadas. O conhecimento das vidas passadas não é incentivado ou buscado ativamente durante a encarnação atual. Isso se deve ao fato de que a lembrança detalhada das experiências passadas pode interferir no desenvolvimento do indivíduo no presente. No entanto, após o desencarne, o espírito pode ter acesso às suas vivências anteriores como parte do processo de autoconhecimento e evolução espiritual. Essas lembranças são trazidas à tona de acordo com a necessidade e a capacidade de compreensão do espírito. Esse conhecimento permite ao espírito entender melhor suas experiências, identificar padrões de comportamento, compreender suas relações com outras pessoas ao longo do tempo e perceber o progresso espiritual alcançado em cada encarnação. É importante ressaltar que o objetivo principal do conhecimento das vidas passadas não é satisfazer a curiosidade ou alimentar o ego, mas sim promover o crescimento espiritual, o perdão, a reconciliação e o aprimoramento moral do indivíduo. Tempo entre as encarnações. O tempo entre as encarnações pode variar consideravelmente e não é fixo para todos os espíritos. Esse intervalo é determinado pelas necessidades e condições evolutivas de cada indivíduo. Para os espíritos mais evoluídos, o período entre encarnações tende a ser mais curto, pois eles necessitam de menos tempo no plano espiritual para se prepararem para novas experiências na matéria. Já para os espíritos menos evoluídos, que ainda precisam de aprendizado e purificação espiritual, o tempo entre as encarnações pode ser mais longo. Isso porque eles podem precisar de mais tempo para assimilar as lições aprendidas, para se desvincularem de suas imperfeições e para se prepararem para novas oportunidades de crescimento. Em resumo, o tempo entre as encarnações é flexível e está diretamente relacionado com o progresso espiritual de cada indivíduo, seguindo as leis divinas de justiça e amor, que visam sempre o aprimoramento e a felicidade dos seres. A ordem universal e as encarnações.
As encarnações estão em conformidade com uma ordem universal estabelecida por Deus. Essa ordem reflete a justiça divina e é guiada pelos princípios de amor, evolução e aprendizado espiritual. As encarnações ocorrem dentro de um plano maior, onde cada espírito tem a oportunidade de progredir, aprender lições importantes e evoluir espiritualmente ao longo de suas múltiplas existências. A ordem universal também implica que as encarnações não ocorrem de maneira aleatória, mas seguem um propósito específico para cada indivíduo. Cada encarnação é uma oportunidade para o espírito desenvolver suas virtudes, superar suas imperfeições e cumprir suas missões na jornada evolutiva. Além disso, as encarnações são organizadas e coordenadas por espíritos superiores, que atuam de acordo com as leis divinas e visam sempre o bem e a evolução de todos os seres envolvidos no processo. Dessa forma, a ordem universal das encarnações reflete a sabedoria e a bondade de Deus, proporcionando aos espíritos as condições necessárias para seu crescimento espiritual e progresso em direção à perfeição. A transição para um mundo de regeneração. A transição para um mundo de regeneração é um conceito que reflete a ideia de que a humanidade está passando por um período de evolução espiritual, rumo a uma condição mais harmoniosa e moralmente elevada. Esse processo de transição é entendido como uma etapa natural na jornada evolutiva da humanidade. Um mundo de regeneração é caracterizado por uma sociedade mais justa, pacífica e equilibrada, onde os valores espirituais prevalecem sobre os interesses materiais. Nesse tipo de mundo, os habitantes estão mais conscientes de seu papel como seres espirituais em evolução e buscam viver em harmonia com as leis divinas. A transição para um mundo de regeneração implica um avanço coletivo da humanidade em direção a um estado de maior consciência espiritual e moral. Isso envolve o desenvolvimento de virtudes como amor, fraternidade, solidariedade e respeito mútuo, bem como a superação de vícios e egoísmo. Segundo o Espiritismo, a Terra está em processo de transição para um mundo de regeneração, onde os valores espirituais começam a se manifestar com mais intensidade na sociedade. Esse processo é gradual e envolve o esforço conjunto de todos os seres humanos em prol da evolução espiritual e do bem comum. A compreensão desse processo de transição é fundamental para que cada indivíduo possa contribuir positivamente para a construção de um mundo mais justo, solidário e espiritualmente evoluído. O Espiritismo enfatiza a importância do amor ao próximo, da caridade e da prática do bem como instrumentos essenciais nesse processo de transformação rumo a um mundo de regeneração. Desvende conosco os segredos da reencarnação e descubra como essa jornada espiritual molda nosso destino. Inscreva-se no canal e embarque nessa viagem de autoconhecimento e reflexão. Juntos, vamos explorar os mistérios da vida além da matéria.